Em anos anteriores, vocês viram grandezas que são diretamente proporcionais e grandezas que são inversamente proporcionais. Bom, na aula de hoje a gente vai estudar sobre números proporcionais. Vocês sabem o que são números proporcionais? Vocês poderiam me dar algum exemplo? Vocês sabem o que são números inversamente proporcionais? E quando a gente faz divisões em partes diretamente proporcionais e inversamente proporcionais? Vocês saberiam construir uma maquete através de uma escala para que se aproximasse proporcionalmente o mais próximo possível de um objeto real? Bom, esse e outros questionamentos a gente vai ver na aula de hoje. Eu sou o professor Afonso e seja bem-vindo para mais uma aula de matemática. Estamos na nossa aula 8ª, certo? Continuando o capítulo 5 sobre proporções. Aí, como vocês bem sabem, iremos estudar sobre números proporcionais e escala. As atividades que vocês irão fazer são da página 140 e 141. Ok, gente? Então, essa é a agenda de vocês. Mas antes de se aprofundarmos com mais enfoque, né, no conteúdo, a gente vai para a correção, tá bom? Bom, a primeira questão diz o seguinte: a densidade demográfica é a razão entre a quantidade de habitantes e a área ocupada por eles. Nos estados brasileiros, costuma-se considerar a área de 1 km² para calcular a densidade demográfica, né? Então ele já está dizendo como é que a gente calcula a densidade demográfica, que é a razão entre a quantidade de habitantes pela quantidade de quilômetros, né, quadrados daquele determinado território. Então, ele diz a seguinte informação: ó, em 2017, a população do estado de São Paulo, estimada pelo IBGE, era de 45.094.866 habitantes. E sua área territorial é de 248.219,627 km². Então, com o uso de uma calculadora, você vai calcular a densidade demográfica do estado de São Paulo. Bom, se a questão própria nos falou que para você encontrar a densidade demográfica é só você dividir a quantidade de habitantes por, né, quilômetros quadrados, pela área territorial, então você vai pegar essas duas informações aqui, ó. Quantidade de habitantes, que são 45.094.866, e dividir pela área territorial, que é de 248.219,627 km². Certo, gente? Fazendo essa divisão, você vai ter um número aproximado de 181,6.732 habitantes por km². Então, a densidade demográfica de São Paulo é de aproximadamente 181,6.732 habitantes por km². Ok? Tranquilo? Bastante gente, né? Bom, a segunda questão, pessoal, ele está pedindo para você fazer uma divisão de números, né? Divide o número 120 em partes diretamente proporcionais e em partes inversamente proporcionais. Tá, gente? Parece simples, mas você tem que ter um pouco de atenção aqui, ó. Não é só simplesmente pegar 120 e dividir por 2 e por 3, não, tá, gente? Tem que fazer um cálculo de proporcionalidade. Como é que é esse cálculo de proporcionalidade? Bom, você vai representar o x e y como se fossem as partes de 120. Se tivesse mais outro número aqui, você iria utilizar outra letra. Por exemplo, o z. Se tivesse outra, sei lá, o w, e assim por diante, tá? Então, como é que ficaria na divisão diretamente proporcional? Coloquei aqui duas letras, x e y, para representar, né, uma razão de 2 e 3. Então, x está para 2, assim como y está para 3. Se eu fizer a soma de x mais y, eu vou ter o valor de 120. Aí eu somo também os consequentes, tá, gente? Para encontrar uma coisa chamada de coeficiente de proporcionalidade, ok? Então, a soma de x mais y é 120. E 2 mais 3, óbvio, é 5. Tá? Então, fazendo essa divisão de 120 por 5, você tem o 24. O 24, nesse caso, gente, chamamos eles de coeficiente de proporcionalidade. Por quê? Porque se eu for encontrar outros números que são diretamente proporcionais a 2 e 3, certo? E eu substituir por um outro antecedente, ou seja, numerador,
o resultado também será 24. Tranquilo? Aí agora eu vou encontrar os valores de x e y. Né? Vou montar mais uma equação de proporcionalidade. X está para 2, assim como 24 está para 1. Precisa colocar 1? Não. E faz a multiplicação dos extremos pelos meios, como fizemos na aula anterior. Tá? Multiplicando x vezes 1 dá x, 2 vezes 24, 48. A mesma coisa eu vou fazer com y. Ó. Y está para 3, assim como 24 está para 1. Multiplicando os extremos pelos meios, eu tenho y vezes 1, que dá y. 3 vezes 24, eu tenho 72. Né? Então, os números x e y seriam 72 e o coeficiente de proporcionalidade seria 24. Na inversamente proporcional, pessoal, é diferente, tá? O que você vai fazer aí? Primeiro você vai encontrar os valores inversamente proporcionais a 2 e 4. Né? Então, quem são os valores proporcionais a 2 e 4? Como um é múltiplo do outro, certo? A gente vai ter que tirar o MMC, tá? Então, por que eu tenho que tirar o MMC? Porque eu tenho que igualar os denominadores. Tirando o MMC de 2 e 4, eu vou ter o valor 4. Tá? Colocando aqui o valor 4, quem é o número inversamente proporcional a 2? 1 meio. Então tá aqui o meio, ó. Tá? Colocando ele no mesmo denominador, você vai ter 2 quartos. Certo? É só multiplicar por 2, tá, gente? Agora eu vou encontrar os valores de x e y, tá? Você vai colocar, ó, x está para 2, assim como y está para 1. Por quê? Porque nesse caso, como ele tem o mesmo consequente, o mesmo denominador, você só vai utilizar o número de cima. Tá? No caso aqui, o número de cima é 2 e 1. Ok? Tranquilo? A gente vai ver isso com mais profundidade mais à frente. Só para encerrar aqui, tá? Então, x mais y é igual a 120, né? Do jeito que a gente fez aqui no anterior. 2 mais 1 é igual a 3. Então, 120 dividido por 3 dá 40, né? Então, como é que eu vou encontrar os valores de x? Da mesma forma que você fez aqui, ó. Você vai multiplicar o 2, cadê o 2? O 2 por 40, você vai ter 80, então o valor de x vai ser 80. E você vai multiplicar o 1 por 40 e você vai ter o valor de 40. Então o y vai ser igual a 40. Então essa é a divisão por números proporcionais. A gente vai ver mais adiante com mais profundidade, tá, gente? Ao montar uma empresa, cada um dos 3 sócios aplicou respectivamente 20 mil, 30 mil e 50 mil. O balanço anual da empresa acusou um lucro de 40 mil, a qual será dividido em parte diretamente proporcional ao capital aplicado. Qual será o lucro devido a cada sócio? Gente, esse cálculo, né, a gente aplica geralmente para você tirar uma cota parte de uma empresa. Né? Geralmente quando uma empresa ela tem capital aberto. Tranquilo? Então perceba que aqui eu já estou utilizando a letra Z. Por quê? Porque apareceu mais um número. Se tivesse aparecido um quarto número, utilizaria W. Um outro número poderia ser um P e assim por diante, um Q. Quantidade de número que vai aparecendo aqui para você fazer essa divisão, você vai utilizando aí as suas variáveis, tá? Por que isso? Para você encontrar uma coisa chamada coeficiente de proporcionalidade, tá bom, gente? Então, x está para 20 mil, assim como y está para 30 mil e z está para 50 mil, tá? Então, cada uma dessas variáveis são os sócios e aqui embaixo são o capital aplicado. Se você somar, né, o capital dos 3 sócios vai ser 40 mil. Aliás, o lucro, né? Você vai somar o que cada um vai receber, são 40 mil. Desculpa, o que todos vão receber são 40 mil. Aí você vai fazer essa divisão. Vai fazer como? Você faz a soma aqui normalmente. Ó, como você somou agora há pouco, deu 100 mil. Então, calculando, fazendo essa divisão de 40 mil por 100 mil, você tem 0,4. Tá? Então, 0,4 é nosso coeficiente de proporcionalidade. Agora você vai fazer o cálculo de proporcionalidade. Ó. Você vai multiplicar 20 mil por 0,4, que dá 8 mil. Então, o sócio X vai receber desses 40 mil, 8 mil. O Y, ó, 30 mil vezes 0,4 dá 12 mil. Então, o sócio Y, desses 40 mil, vai receber 12 mil.
e tem um Z, né, que vai receber o restante, certo? Você multiplica 50 mil por 0,4, você tem 20 mil. Então, o sócio Z vai receber da cota parte do capital dessa empresa de lucro 20 mil. Ok? Tranquilo? Bora para frente. Vamos lá para números proporcionais, né? Então, pessoal, a gente vai estudar situações em que os números eles podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, vamos ver aqui os números diretamente proporcionais. Como é que funcionaria? Ó. Considere a razão 2 décimos, 4 vigésimo e 8 quadragésimo. Ao simplificar cada uma dessas razões, obtemos um resultado igual a 1/5. Né? Então, ó, fazendo a divisão aqui, ó, por 2, dá 1, por 2 dá 5. Aqui, ó, por 4 dá 1, por 4 dá 5. Por 8 dá 1, por 8, 40 dividido por 8 dá 5, né? Então, se você fazer a simplificação de cada uma dessas razões, você vai obter o resultado 1/5. Assim, pessoal, os números 2, 4 e 8, né, esses três números aqui de cima, os chamados antecedentes, eles são diretamente proporcionais aos números 40, 20, aliás, 10, 20 e 40, respectivamente. Então, dizemos que os números A, B e C, né, que são esses números aqui, ó, A, B e C, são diretamente proporcionais aos números D, E e F, sendo que esses números aqui têm que ser diferentes de 0, tá? Então, quando as razões, né, quando essas razões são todas iguais, há uma constante, né, que vai ser representada pela letra K. Elas são todas iguais a uma constante. Ok, gente? E essa constante ela é chamada de coeficiente de proporcionalidade. Vamos embora. Vamos verificar, por exemplo, se os números 2, 5, 8 e 10 são diretamente proporcionais aos números 12, 30, 48 e 60, respectivamente. Para isso, escrevemos as razões correspondentes e depois as simplificamos. Então, temos aqui, ó, você vai escrever a razão, ó, 2 está para 12, simplifica, fica 1/6. 5 está para 30, simplifica 1/6. 8 para 48, 1/6. E 10 para 60 também é 1/6. Ok? Então, como todos os resultados obtidos são igual a 1/6, que é o chamado coeficiente de proporcionalidade, a gente conclui que os números 2, 5, 8 e 10 eles são diretamente proporcionais aos números 12, 30, 48 e 60, respectivamente. Tá, gente? Então, um outro exemplo aqui, ó. Sabendo que os números 3, 10 e 5 são diretamente proporcionais aos números 12, x e y, nessa ordem, podemos determinar quais os números x e y. Então, vamos calcular aqui, ó. Como os números 3, 10 e 5 são diretamente proporcionais aos números 12, x e y, nessa ordem, a gente escreve desta maneira aqui, ó, nessas razões aqui, ó. 3 está para 12, 10 está para x e 5 está para y. Tá? Então, como é que a gente vai calcular? Você vai pegar aqui, ó, 3 está para 12. Eu poderia simplificar? Poderia colocar aqui 1 está para 4. Ele seria o meu coeficiente de proporcionalidade. Mas vamos deixar do jeito que está aqui, tá bom? 3 está para 12, assim como 10 está para x. Note que eu tenho, né, uma razão, uma proporcionalidade entre razões. Aí eu aplico os extremos pelos meios. Tá? Faço uma regrazinha de 3 simples. Multiplicando os extremos pelos meios, você vai obter aqui o valor de x igual a 40. Para calcular y, do mesmo jeito, ó, pego a razão 3 dozeavos, né? Está assim como 3 está para 12, assim como 5 está para y. Aplicando, né, a regrazinha lá, a regra de 3 simples, né? Multiplicando os extremos pelos meios, você tem y igual a 20. Ok, gente? Tranquilo? Então essa, pessoal, é os nossos números quando eles são diretamente proporcionais. Vamos ver agora quando os números são inversamente proporcionais. Ó. Vamos ver um exemplo prático aqui. Ó. Para imprimir um lote de revistas em uma gráfica, 3 impressoras demoram 24 horas. Se a quantidade de impressoras for 6, o mesmo trabalho será finalizado em 12 horas. Mas se um total de impressoras for 12, o trabalho será finalizado ainda mais rápido, demorando apenas 6 horas.
Veja as informações organizadas no quadro ao lado, né? Então aqui você tem a quantidade de impressoras. E aqui do lado você tem o tempo em horas, tá? Então perceba que quanto menos impressora, mais tempos eu vou ter para terminar essas impressões. Quanto mais impressora, menos tempos eu vou ter, né? Ou seja, eu vou terminar ela mais rapidamente. Então perceba que essas duas grandezas, elas são inversamente proporcionais. Quando eu aumento a quantidade de impressoras, eu diminuo a quantidade de tempos que eu vou levar para terminar de imprimir a revista. Ok? Então vamos lá, continuemos, né? Então, de acordo com esse quadro, a gente nota que se a quantidade de impressoras dobrar, o tempo gasto para diminuir a revista diminui pela metade, né? Ou seja, ó, de 24 foi para 12, para a metade. Dobrei, o outro lá foi pela metade. Se triplicarmos a quantidade de impressoras, o que acontece? O tempo gasto para imprimir a revista diminui para 1/3. Então, ó, 6, ele é 1/3 de 24. Certo? Desse modo, pessoal, a gente diz que os números 3, 6 e 12 são inversamente proporcionais aos números 24, 12 e 6, respectivamente. Tá? Só corrigindo, 6 não é 1/3 de 24, tá, gente? Mas a revista diminui para 1/3, que é o tempo que foi resolvido aqui, ó. Certo? Pois bem, então vamos lá. Observe as razões obtidas com os números do quadro, né? 3 sobre 1, aliás, 3 sobre 1 por 24. Por quê? Porque qual é o inverso de 24, pessoal? O inverso é a razão 1, 24avos, tá? Fazendo a inversão, ó, como é que eu vou fazer aqui, ó? Você vai repetir a primeira fração, que é 3 sobre 1, vai inverter o sinal, aqui, ó, tá dividido, passa a ser multiplicado, e vai trocar a outra razão, né? Vai inverter, vai ficar 24 sobre 1, que vai dar 72. Assim eu vou fazer com as outras, tá, gente? Assim eu vou fazer com as outras. Eu não vou repetir para não ficar um negócio chato. Então, como todos os resultados obtidos são 72, a gente diz que o 72 é o chamado coeficiente de proporcionalidade, tá? Então, a gente conclui que os números 3, 6 e 12, eles são inversamente proporcionais aos números 24, 12 e 6. Ok, gente? Ó, 3, 6 e 12 são inversamente proporcionais a 24, 12 e 6. Certo? Tranquilo? Aqui é continuando, tá? O assunto aqui, ó. Dizemos que os números A, B e C são inversamente proporcionais aos números D, E, F, né, respectivamente, se essas razões aqui, ó, forem todas iguais à constante K. Ou seja, essas razões, pois A vezes D, ó, A vezes D é igual a B vezes E, que é igual a C vezes F, tá? Tendo todo esse daqui, ó, diferente de zero, tá, gente? Então, a constante K é chamada de coeficiente de proporcionalidade, assim como, né, nos diretamente proporcionais. Podemos verificar também, por exemplo, né, se os números 2, 4 e 6 são inversamente proporcionais aos números 90, 45 e 30, respectivamente, da seguinte maneira. Tá, gente? Ó, da mesma forma que você fez o outro, ó. 2 está para o inverso de 90. Quem é o inverso de 90? 1 sobre 90, tá? 4 está para o inverso de 45. E 6 está para o inverso de 30. Ok, gente? Como todos os resultados obtidos são iguais a 180, ó, você fez a multiplicação aqui, ó, 2 vezes 90, 180, 4 vezes 45, 180, 6 vezes 30, 180. Como todos os resultados obtidos são 180, ele é o coeficiente de proporcionalidade. Então a gente conclui que 2, 4 e 6 são inversamente proporcionais aos números 90, 45 e 30, respectivamente. Tranquilo? Bom, agora a gente vai para a chamada divisão em partes proporcionais. Tá? Agora a gente vai estudar algumas situações, né, em que precisamos efetuar divisões em partes diretamente proporcionais ou em partes inversamente proporcionais. Por exemplo, ó, vamos ver divisões em partes diretamente proporcionais. Em uma certa competição, um prêmio de 10 mil reais, né, 10 mil reais, ele foi dividido de modo diretamente proporcionais aos pontos obtidos pelos competidores que alcançaram as 3 primeiras colocações. Conforme a gente vai ver aqui, ó, o primeiro lugar fez 25 pontos, o segundo 15 pontos, o terceiro 10 pontos.
né? Então, para sabermos quantos reais cada um recebeu, a gente precisa dividir os 10 mil em partes diretamente proporcionais aos pontos obtidos pelos competidores. Ou seja, aos números 25, 15 e 10. Ó. 25, 15 e 10. Tá, gente? Bem parecido com aquela lá que a gente fez sobre as ações. Lembra? A questão de correção? É bem parecido, gente. Então, ó, a gente vai indicar por x, y e z cada uma das partes correspondentes ao primeiro, segundo e terceiro lugar, tá? Então, x é o primeiro, y é o segundo e z é o terceiro lugar, respectivamente. E usando a propriedade das proporções, né? Então, vamos lá, ó, usando as propriedades das proporções. Se eu somar todos os antecedentes e dividir pela soma dos consequentes, eu vou ter, né, o coeficiente de proporcionalidade. Que isso a gente aprendeu na aula anterior, da semana passada. Tá? Então, se eu somar ó, x mais y mais z, eu vou ter os 10 mil, ó, que é o valor do prêmio. Né? E se eu somar 25, 15 e 10, é a quantidade de pontos que cada um fez. Tá? Fazendo o cálculo, substituindo, 10 mil dividido por 50, você tem 200. Agora eu vou encontrar quanto é que é a cota parte de cada um. Como? Coloco de novo uma propriedade de proporção, multiplico os extremos pelos meios. 200 vezes 25, certo? 15 vezes 200, certo? E 10 vezes 200. Aí eu vou ter o que cada um vai receber. Vamos ver quanto é que ficou o x. O x vai receber 5 mil, o y 3 mil e o z 2 mil. Assim, pessoal, o primeiro colocado recebeu 5, o segundo colocado recebeu 3 e o terceiro 2 mil. Tá bom? Vamos ver como funciona a divisão em parte inversamente proporcional. Tá? Bem parecido também com aquela questão que a gente fez lá atrás, lá da correção. Então, ó, preste atenção. O dono de uma empresa, ele dividirá em o dono de uma empresa dividirá entre os seus 3 gerentes, né, uma gratificação de R$ 15.600, de modo inversamente proporcional à quantidade de faltas que eles tiveram no ano. Tá? Então, quanto cada um deles vai receber, né? Então, aqui, ó, eu tenho o gerente A, B e C e as faltas de cada um. Ó, gerente A, 2, B, 3, C, 4. Então, de acordo com o quadro, vamos escrever as razões, ó. 1 meio, 1 terço e 1 quarto. Tá? Que são inversamente proporcionais à quantidade de falta. Então, esses valores, eles são inversamente proporcionais às faltas. Então, colocando ao mesmo denominador, a gente vai obter, ó, quem é o MM. Como é que eu vou colocar no mesmo denominador? Vou tirar o MMC, né? Então, o MMC de 2, 3 e 4 é 12, tá? 12 dividido por 2, 6. 6 vezes 1, 6. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 1, 4. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 1, 3. Em seguida, dividimos 15.600 em partes proporcionais aos números 6, 4 e 3. Tá, gente? Não é preciso usar o denominador, quando você coloca tudo no mesmo denominador. Então, você vai dividir entre 6, 4 e 3. Indicado, né, por x, y e z, cada uma das partes do gerente, né? Então, o gerente A, B e C, eu vou chamar de x, y e z, tá bom? A gente vai usar a propriedade das proporções e escrever. X está para 6, ó, que é o primeiro, ó, que é o primeiro. Y está para 4 e Z está para 3. Tá? Se eu fizer a soma, eu vou ter quanto? A gratificação que o dono quis dar para o seu gerente, que é 15.600. Fazendo a soma dos seus consequentes, eu tenho 13. Essa divisão vai dar 1.200. Né? Então, 1.200, pessoal, é o chamado coeficiente de proporcionalidade. Tá bom? Aí agora, escrevendo uma proporção para cada uma das partes, eu vou resolver e obter os valores. Né? Então, a proporção de x para 6 é de 1.200. Só fazendo a multiplicação, eu tenho quanto? 7.200. Então, o gerente X vai receber 7.200, que no caso é o gerente A. O gerente Y, multiplicação, né, de 4 por 1.200, vai ser 4.800. Então, o gerente Y, que no caso é o gerente B,
vai receber 4.800. E por fim, o gerente C está sendo representado pela variável Z, vai receber 3.600. Ok, gente? Tranquilo? Eu sei que esse dá um pouquinho mais de trabalho, mas se você tiver um pouco de atenção e rever de novo, né? Passa o vídeo aí e dá uma revista de novo, olhando a explicação passo a passo, eu tenho certeza que não vai sobrar mais nenhuma dúvida, tá ok? E para completar a nossa aula de hoje, vamos ver escala. É um negócio bem simples, pessoal. Ó, a razão entre as dimensões de uma reprodução e as dimensões reais do objeto representado, a gente chama isso de escala, né? Em um mapa, por exemplo, uma escala de 1 para 15 milhões, por exemplo, indica que 1 centímetro no mapa corresponde a 15 milhões de centímetros ou 150 quilômetros na realidade. Tá bom, gente? Então, no mapa abaixo, por exemplo, né? A distância em linha reta entre Belém, no Pará, até Terezinha, no Piauí, é de 5 centímetros, ó. No mapa, você tem uma réguazinha, ó, aqui é a régua. Você tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. Com base nessa informação e na escala em que o mapa foi construído, chamamos X a distância real entre esses municípios e construímos o seguinte quadro. Ó, a distância do mapa em centímetros é o quê, ó? Vai de 1 para 5, né? Então, a distância real dele é de 150 para X, ó. Porque você olha aqui, ó. Ele está dizendo, ó, que vai de 0 a 150 quilômetros. A distância real, tá, gente? Bem que assim tem essa informação, ó. Você dá uma olhadinha aí no seu livro, que ele está mais claro. Então, se no mapa a distância é de 1 para 5 centímetros, a distância real em quilômetros é de 150 para quanto? Assim a gente escreve, né, em uma propriedade de proporção. Então você vai montar uma propriedade de proporção. 1 está para 5, assim como 150 está para x. Fazendo a multiplicação dos extremos pelos meios, você tem, ó, 150 vezes 5, você tem 750. Portanto, pessoal, a distância real em linha reta entre o município de Belém do Pará até Terezinha no Piauí é de 750 quilômetros. Certo? Tranquilo? Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Agora, observe a fotografia a seguir. Na imagem à esquerda, aparece uma miniatura da Torre Eiffel, né? Em uma escala de 1 para 200. Ele já está dando a escala aqui, ó. 1 está para 200, não, 2.000, desculpa. Ou seja, a cada 1 centímetro de miniatura, ela corresponde a 2.000 centímetros da Torre Eiffel. É de verdade. Que em tamanho real, ela tem 300 metros de altura. Então, qual é a altura dessa miniatura? Então, como é que vai ficar essa altura da miniatura? Então, vamos lá. Para responder essa pergunta, a gente constrói o quadro ao lado, né? Então, a miniatura em centímetro é o que? É 1, né? Para x. Você não sabe quanto é que é a altura da miniatura. E a altura real é quanto? É 2.000, que ele diz aqui, ó. 1 corresponde a 2.000, gente, ó. 2.000. Aqui, ó. 2.000. E a altura dela em tamanho real é de 300. Mas, professor, aqui tem 30.000. Por quê? Porque está em centímetro, pessoal, e aqui está em metro. Quando você transformar centímetro em metro, você vai ter esse valor aqui, ó. Como é que transforma centímetro em metro? Bem simples. 1 centímetro, aliás, 1 metro são quantos centímetros? 100. Então, para você transformar metros em centímetros, é só multiplicar por 100. Tá bom? Então, desse modo, podemos escrever e resolver a proporção. Você vai montar uma propriedade de proporção, ó. 1 está para x, do jeito que está aqui, ó. Assim como 2.000 está para 30.000. Multiplicando os extremos pelos meios, o 2.000 vai dividir o 30.000. Então, 30.000 dividido por 2.000, você tem 15. Então, pessoal, a altura, portanto, a miniatura tem 15 centímetros de altura, gente. Tá? Aqui ele está falando sobre modelismo, né? Modelismo é uma prática de construir réplicas de objetos com dimensões proporcionais às reais. Entre as categorias mais conhecidas estão o automodelismo, né? Como os carros,
o aeromodelismo como aviões, né, e o nautimodelismo como embarcações. Algumas miniaturas dessas, pessoal, são caríssimas, porque envolve todas essa engenharia, né, para poder construir. Tá, gente? Não é tão simples como a gente imagina, pegar só a miniatura e construir, não. Aqui ele tenta se aproximar o mais possível, né, das proporções do real. Tá bom, pessoal? E essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido alguma coisa, né? Nossa próxima aula é a regra de 3 simples. Façam todas as tarefas e bons estudos. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.